O Salmo 60, que é o objeto do estudo de hoje, é mais um belíssimo salmo de Davi. E a Bíblia informa em que circunstâncias esse salmo foi escrito. É um salmo que busca a restauração. Ora, se quer restauração é porque as coisas não estão boas. E como era a conjuntura naquele momento que Davi estava escrevendo esse salmo? Algumas traduções da Bíblia informam, tem um cabeçalho dizendo: quando Davi lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Olha, irmãos, era uma situação de guerra, era uma situação de conflito. O povo de Israel estava em conflito com as nações vizinhas, contra Edom, Moabe e Filistia. Muitos inimigos. Portanto, uma apreensão com relação ao futuro, com relação ao sucesso, a vitória ou a derrota nessas batalhas. Uma terrível oposição das outras nações. Vamos ver os primeiros 3 versos do Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restaura-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste do teu povo experimentar reveses e nos destes de beber vinho que atordoa. O que é isso, irmãos? A terra está prestes a ruir, quer dizer, o reinado estava prestes a ruir. Estava numa situação difícil, numa situação crítica. E Davi está pedindo a Deus, restaura-nos. O Senhor nos rejeitou. Era essa a situação, era assim que ele pensava. Mas veja, irmãos, tem o verso 4 agora que é belíssimo. Deste um estendarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Aí está, irmãos, nesse verso, a libertação que Deus provê. Essa era a demonstração de fé. Ele sabia que tinha um estandarte, uma bandeira. Outras versões desse mesmo verso diz assim, uma bandeira para que pudessem escapar da derrota, para que pudessem escapar do ataque do inimigo. Outra versão diz assim, deste ao povo um ponto de abrigo para os que o temem. Isso era a restauração, isso era a salvação, que Davi confiava viria do Senhor. Veja o verso 5, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. No verso 12 do mesmo salmo, ele diz assim, em Deus faremos proezas, porque ele mesmo pisará os nossos adversários. Como eu tenho dito para os irmãos, leiam com cuidado, leiam devagar, releiam o salmo todo, para ver a mensagem, para ver a dificuldade e para ver a mensagem de salvação, a atuação do Senhor Deus. Mas veja, irmãos, nós estamos estudando nesta semana somente salmos de lamento. Mas escuta, e se você não está passando por dificuldade? E se a tua igreja não está passando por dificuldades? Se está indo tudo bem, será que você precisa ler os salmos de lamento? Será que você precisa estudar os salmos de lamento? Deitar-se sobre ele, voltar-se sobre ele para compreendê-lo? Por que é que existem os salmos de lamento se muitas pessoas, pela graça de Deus, não estão necessitando lamentar-se? A lição dá 2 motivos, irmãos, pelas quais, mesmo não estando em situações de lamento, você deve estudar estes salmos. A primeira delas, irmãos, é que nós devemos ter consciência de que o sofrimento faz parte da humanidade. Você pode não estar sofrendo, mas o seu irmão pode estar sofrendo, o seu vizinho pode estar sofrendo, o irmão da igreja pode estar sofrendo. Você pode não estar doente, mas muitos estão doentes. Você pode não estar desempregado, mas muitos estão desempregados. Você pode ter uma boa casa, mas existem milhares de moradores de rua. E quando você estuda os lamentos, quando você ouve os salmos de lamento, você passa a compreender que nesse mundo de pecado, os males vêm para justos e para ímpios. Por outro lado, também o salmo de lamento
mostra que Deus está no controle de tudo, ele tem a força e as soluções, e ele é a única esperança de atuação salvadora. A única esperança de atuação salvadora vem do Senhor, primariamente do Senhor Jesus Cristo. E depois dos crentes, em geral, os crentes podem atuar na salvação das pessoas ao pregar o Evangelho. Outro motivo para que nós estudemos os Salmos de Lamento e nos lembremos de que o mal é uma condição presente no nosso mundo é para que tenhamos compaixão dos que sofrem. Para que nos associemos a eles, para que possamos entendê-los, para que tenhamos empatia com relação aos que sofrem. Veja o texto da nossa lição. Orar com base nestes salmos, quer dizer, nos Salmos de Lamento, nos ajuda a não nos esquecermos dos que passam por tempos difíceis. Os salmos devem evocar em nós compaixão e desejo de ministrar aos que sofrem, da mesma maneira que fez Jesus. Nós devemos ministrar aos que sofrem. Quem é que nos ensina a fazer isso? Quem nos ensina a fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, que em sua passagem encarnada aqui na terra, o Senhor Deus, Deus Filho, cuidou das necessidades pessoais de cada um, curou pessoas, perdoou pecados, apresentou a salvação. O Senhor Jesus Cristo não repelia ninguém, não fazia escolha de pessoas, associava-se a todos, tinha empatia com todos, despendia tempo para cada um. Isso que nós devemos fazer, irmãos. E quando oramos com os salmos de desespero, nós podemos entender a grande necessidade que seres humanos têm de empatia, de solidariedade, de amor, de fraternidade. A obra de Cristo era resgatar, salvar, restaurar. Se você olhar no salmo que estamos estudando, lá no verso 1, ele diz: restabeleça-nos. E no verso 5 ele diz: salva. Quem é que nos restabelece, irmãos? Quem é que restabelece a nossa relação com Deus? Quem é que restabelece as nossas relações pessoais quando elas não estão bem? É o Senhor Jesus Cristo. Davi estava pedindo a Deus: restabelece-nos, salva-nos. E nós podemos fazer da mesma forma, irmãos. Senhor, restabelece o meu relacionamento contigo, restabeleça o meu relacionamento entre os irmãos, entre os meus irmãos. Salva-nos pela tua graça. É dessa maneira, somente pela graça do Senhor Jesus Cristo, que podemos ser salvos e podemos ver os nossos problemas sendo solucionados e a nossa alegria ser restabelecida. Que Deus esteja com cada um de nós, que nós estejamos sempre confiantes, ainda que em dificuldades. Sejamos confiantes que o Senhor tem um estandarte, tem uma bandeira para mostrar, para que nós não caiamos, para que nós não caiamos diante do ataque do inimigo, para que nós sobrevivamos, para que nós tenhamos todas as nossas relações restabelecidas, especialmente restabelecida com o Senhor nosso Deus.